Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Verónica Show do dia 31 de janeiro de 2022. Eu sublinho aqui esta data porque ontem foram as eleições legislativas e o país acordou vestido de cor-de-rosa. Contra todas as sondagens, o PS conseguiu uma maioria absoluta, venceu 19 círculos eleitorais, num total de 20. E para comentar estes resultados, eu tenho comigo o Rui Saraiva. Rui, muito boa noite. Olá, boa noite. Então, obrigado pelo convite, mais uma vez. Obrigada eu por acederes assim tão em cima da hora, porque isto ainda nem sequer passaram 24 horas e eu não tive tempo de me inteirar de todos os pormenores. Espero que tu me ajudes, a mim e aos meus telespectadores, a perceberem um bocadinho melhor o que é que aconteceu. Bom, sabemos em termos gerais que contra todas as sondagens, ou pelo menos contra as sondagens mais recentes, que indicavam ali um empate técnico taco a taco entre PS e PSD, às 20 horas de ontem, as sondagens à boca das urnas, não é? Sim. Já indicavam uma maioria do PS e começavam a surgir outras notícias, algumas menos boas para alguns líderes, mas no caso do PS, muito boas notícias. Sim, as eleições legislativas que ontem tiveram lugar revelaram que todos foram surpreendidos. Em primeiro lugar, as empresas de sondagens de opinião, que nunca deram a maioria absoluta como possível. Em segundo lugar, o empate técnico que não chegou a acontecer, ou seja, a distância entre o primeiro e o segundo, entre o PS, que ganhou com maioria absoluta de 41,7% dos votos expressos em urna, e os ainda não chegaram a 30% do PSD, 29 ponto qualquer coisa, é uma distância muito grande, o que nenhuma das sondagens dava. Portanto, havia aqui quase um empate técnico, em que o PS sempre aparecendo à frente nas sondagens, mas as margens de erro das amostras permitiam dizer que era possível, de facto, um empate técnico. Aliás, havia até ontem, até anteontem, melhor dizendo, quem dissesse que podia haver até um partido mais votado, mas em que tinha menos deputados, ou o contrário, ou o segundo menos votado, em termos de percentagem nacional, podia conseguir mais mandatos. Mas não foi isso que aconteceu. De facto, foi uma surpresa. Às 20 horas todos tivemos a certeza que o PS ganhava, e mais tarde, perto das 22, 22h30, sim, foi confirmada o alcance da maioria absoluta. Aliás, é engraçado, hoje estamos a 31 de janeiro e estamos a parabenizar uma maioria absoluta, quando aliás aqui o 31 de janeiro é exatamente conhecido por não estarmos de acordo com os absolutismos. Mas pronto, apesar de tudo, o António Costa, que ontem foi novamente reeleito para a Assembleia da República e será o próximo Primeiro-Ministro outra vez, disse no seu discurso de vitória que garantiria, ele próprio, em primeiro lugar, que esta maioria absoluta iria ser exercida com bom senso, com sentido de responsabilidade e com sentido de humildade. Aqui eu acho que foram palavras sábias, porque foi um sinal que deu aos portugueses no sentido de perceber e reconhecer o mandato e a responsabilidade do mandato que lhe foi conferido pelo voto dos portugueses. E, portanto, eu acho que é um bom início. Agora os próximos tempos vão ser tempos de reconfiguração do governo. O próximo governo vai ser reconfigurado, a Assembleia da República já vai lá tomar vamos, posse. que eu também te vou fazer perguntas em relação a isso. Mas então, estes resultados são um cheque em branco, António Costa? Não são, nem serão. Eu acho que há condições de... As três palavras que ele usou ontem no discurso foram a humildade, a responsabilidade, a confiança e a estabilidade. Eu disse três e referi quatro. Conversação, eu acho que ele também... Sim, a ponderação, portanto, e o diálogo. Abertura ao diálogo, é isso. A abertura ao diálogo e falar com todas as forças. Até porque ele reconhece que quem votou no PS por forma a dar ao PS uma maioria absoluta não são pessoas ideologicamente da área socialista. Vieram do outro lado, quer à esquerda do PS, quer à direita do PS. Mas confiaram ao Partido Socialista este mandato no sentido de lhe dar as condições para ele executar um plano. Qual é esse plano? O PRR, a recuperação económica do país, com estabilidade nos próximos 4 anos,
aconteça o que acontecer, este governo não cai nos próximos 4 anos. Isso é uma estabilidade que o PS tem que saber utilizar, fazendo pontes, agregando, porque há muitas reformas que dependem, não é só destes 117 para já, ainda faltam 2 círculos eleitorais serem apurados, o fora da Europa e o da Europa, que vão conferir muito provavelmente mais 2 deputados ao PS. Portanto, dos 117, atualmente, já tem mais do que os 115 que eram necessários, aliás, 116 que eram necessários, portanto, mas vai ter provavelmente 119. Mas confere ao Partido Socialista a responsabilidade de fazer pontes para conseguir ter os 2/3 da Assembleia da República necessários para fazer as reformas que o país precisa, nomeadamente a aprovação de provavelmente uma revisão constitucional, provavelmente a tão falada para 2024 o referendo à regionalização e a implementação da regionalização, mas também a aplicação dos fundos que vêm deste PRR, do Plano de Recuperação e Resiliência. Convém dizer que, em termos nacionais, eu acho que os portugueses conferiram esse mandato, até porque também, não tendo sido falado na campanha, assuntos europeus, assuntos mundiais, nomeadamente esta possível guerra na Ucrânia, entre a Rússia e a Ucrânia, com a intervenção da NATO e com o papel fundamental da União Europeia também, mas da NATO em primeiro lugar, e também a crise energética, a crise dos preços, a inflação e a possível adaptação das taxas de juro para combater a inflação, fazem com que o ambiente fora de Portugal seja tão, como é que eu ia dizer, não temos a certeza e vai haver turbulência, e portanto conferiram a um governo nacional a estabilidade para poder lidar com essa instabilidade. Com estabilidade. Exatamente. E é essa a responsabilidade que o Partido Socialista acho que vai saber assumir. Tivemos depois outros resultados que nos devem fazer preocupar, nomeadamente o que aconteceu à esquerda do PS, com o quase desaparecimento do PAN, se bem que não podemos dizer que o PAN é de esquerda, o PAN não tem ideologia de esquerda ou direita, mas tem uma ideologia própria. Sim, e é um país e é um partido recém-chegado à Assembleia. E que quase desapareceu desta vez. Sim, mas em termos de Bloco de Esquerda e CDU, os resultados da CDU, do Bloco de Esquerda, o que é que refletem no teu ponto de vista? Eu acho que houve o apelo ao voto útil, ou seja, quando à esquerda do PS começaram a perceber que o PS podia perder as eleições e o PSD poderia ganhá-las. Acho que essas sondagens, há uma semana e tal atrás, fizeram com que a esquerda do PS se reunisse e votasse no Partido Socialista, e com isso, de certa forma, os partidos perderam eleitores e perderam mandatos. Exato. Podemos dizer, Rui, que os eleitores da CDU e do Bloco de Esquerda castigaram os respectivos partidos? Não, eu acho que foi mais o voto útil. Eu acho que foi a tentativa de dizer não, nós queremos que o PS se mantenha no governo, mas nós sabemos também que quem votou no Partido Socialista foram muitos bloquistas e muitos comunistas, e portanto sabemos disso. Agora, que de facto esses partidos ficaram mais fragilizados na Assembleia da República, sim, e eu acho que as lideranças desses partidos vão ser revisitadas nos próximos tempos. Pois, Jerónimo de Sousa sairá? Naturalmente, também por uma questão de idade e de saúde, e era um processo que já estava previsto acontecer. Provavelmente vai ser precipitada no tempo essa mudança. No Bloco de Esquerda não estava previsto, mas eu acredito que quem perde 19 deputados e fica só com 5, perde 14 deputados, a Catarina Martins não deve manter-se muito mais tempo na liderança do Bloco de Esquerda. Mas, como se costuma dizer, o Bloco de Esquerda é gerido na cúpula não por mas por uma mesa, e, portanto, há um porta-voz dessa mesa. Nós, às vezes, esquecemos como é que o Bloco de Esquerda é organizado, mas é uma mesa que gera, e a mesa é composta por várias pessoas. Portanto, uma das outras pessoas que compõem essa mesa pode aparecer, nomeadamente as Mortáguas, as irmãs, uma das irmãs, ou até outra personalidade do Bloco de Esquerda. No entanto, à direita também aconteceram situações que devem merecer a nossa atenção, nomeadamente o desaparecimento da Assembleia da República do CDS. Eu acho que é grave para a democracia quando um partido deixa de estar representado depois de 47 anos a um dos partidos fundadores da democracia, exato. E passados 47 anos deixa de ter representação parlamentar. E acho que nos deve preocupar porque é um partido que, apesar de tudo, equilibrava a balança, porque era uma parte de eleitorado que nunca foi representado pelo PSD e que, de certa forma, agora fugiu
ora para a Iniciativa Liberal, ora para o PSD, e, portanto, fez com que o CDS não se extinguisse. Eu não acredito que o CDS se extinga, mas acredito que vai ter muitas dificuldades nos próximos tempos. É assim, é muito fácil nesta altura responsabilizar-se Francisco Rodrigues dos Santos, não é? Eu até acho que não tem tanta responsabilidade quanto Pois, isso. porque, portanto, ele está na liderança do CDS há 2 anos? Sim, há 2 anos. E não portanto, só... e o CDS tem... Já vinha em queda... Exatamente, tem vindo em queda livre há algum tempo. Aqui a questão do irrevogável, era essa Sim. a palavra que eu estava a tentar lembrar-me, do Paulo Portas. Foi desde aí que o CDS veio a perder, desde que tinha a aliança com o PST no chamado PAF, na coligação que levou o Pedro Passos Coelho a primeiro-ministro, mas desde essa altura, desde essa palavra irrevogável, e quem se lembra politicamente do que aconteceu, sim. percebe que o CDS veio a perder desde então. Sim, e tem perdido cada vez mais, quer dizer, quadros válidos, pessoas que nós reconhecíamos como bons políticos e bons deputados, nomeadamente. Eu aí tenho uma opinião muito pessoal, Verónica, porque eu aí o que eu digo é, quem está, se calhar é por eu ser o avesteiro, eu digo isto, mas digo isto com alguma pronto, a tentar aligeirar um bocadinho, mas aquilo que eu digo é, quem está ideologicamente convicto, não muda as convicções porque o partido é maior ou é pior. Portanto, eu acho que aqueles dirigentes que já devem, o facto de serem conhecidos na sociedade e na opinião pública, pelo facto de terem sido dirigentes da CDS, terem prestado também esse mau serviço ao partido, que era o deles, sim, é dar tiros nos pés. Acho que é muito mau. Sim. E, portanto, acho que quando estamos, temos que estar, independentemente das circunstâncias, estarmos com força ou menos força. Se estamos convictos das nossas ideias, dos nossos valores, do nosso código, da nossa matriz ideológica, então devemos ir até ao fim. Pois, bom, para isso era importante termos aqui alguém do CDS-PP para Claro falar um bocadinho mais sobre isso. Claro que sim. E agora, em relação ao Orçamento de Estado, que foi chumbado em 2021, o que é que vai acontecer? Há várias promessas que o Costa fez na campanha. E relembro que até no debate com o Rui Rio, levou o orçamento com ele. E, portanto, ele já disse, e tinha dito isto, e ficou claro, que se ganhasse, iria apresentar novamente o Orçamento de Estado por forma... O mesmo. Aquele que foi chumbado. Exato. E as pessoas, quem votou no Partido Socialista, sabe disso. Sabe dessa proposta do Partido Socialista. Isso foi uma bandeira de campanha. Eu acredito que vai ser esse orçamento, mas acredito que depois irá fazer as tais pontes. Neste momento não tem tempo para fazer pontes. Quer imediatamente assumir, apresentar na Assembleia da República o seu programa de governo, vai ser aprovado porque o Partido Socialista tem, pelo menos até agora, 117, portanto, tem a maioria suficiente para aprovar o programa, aprovar o governo, aprovar moções. Também não acredito que nenhum partido vá apresentar moções de rejeição. Não acredito, porque isso era fragilizar ainda mais as suas próprias posições. Portanto, não acredito tanto com isso. Acho que o Costa vai ser muito executivo, vai encurtar passos no sentido de aplicar e aprovar o orçamento, formar um governo, tomar posse e imediatamente começar a executar as políticas que estão constantes, quer do Orçamento de Estado, quer do PRR. Convém dizer que uma promessa do Partido Socialista é o aumento do salário mínimo nacional até 2026 para os 900 euros por mês e que há uma promessa de aumento do salário médio em 20% em 4 anos. Ora, as condições políticas estão de estabilidade, as condições económicas têm que ir acompanhando. Claro. E como é que podem acompanhar? Com a aplicação desse PRR, por forma a que o Partido Socialista e o Governo português possam então aplicar o seu mandato com a estabilidade política que lhes foi conferida nas eleições e, portanto, não terão dificuldades. Outras reformas que necessitam a aprovação dos 2/3 da Assembleia da República. Aí o PS tem que saber fazer pontos, quer à esquerda, quer à direita. Muito bem. Rui, e em relação ao governo, António Costa terá intenções de renovar caras? Sim, o que é que tu achas que vai acontecer? Já se começam a falar de nomes, mas eu acho que é mais de fora do PS, ou seja, quem está fora do Partido Socialista começa a tirar para ver se cola. Sim. No fundo, de certa forma, a tirar o barro à parede, como se costuma dizer, para ver se o barro cola. Há de facto algumas pessoas desgastadas, não é? E há nomes que são os tais chamados ministeriáveis. Quem é que é ministeriável agora? Quem é que o Costa se vai lembrar para colocar na saúde, na segurança social, na educação ou no ensino superior, pronto, na defesa, nos negócios estrangeiros, na economia, na justiça, os principais ministérios. Pronto, não se sabe. Eu acho que o Costa já deve saber.
já deve saber. Aliás, ele não parte para isto Claro. sem saber... Sem ter um rascunho. Sem ter um rascunho. Claro. Como é lógico, provavelmente ainda não fez convites a ninguém. Provavelmente essas pessoas também podem não estar disponíveis, as que ele pensou. Claro. Mas eu acredito que ele vai ser muito pragmático e vai ser muito executivo no sentido de tentar rapidamente formar governo, tomar posse e assumirem as pastas. Acredito que o governo vai ter que ter uma capacidade, em termos de perfil, mais do que de nomes, em termos de perfil, pessoas com experiência política, com capacidade de execução, com conhecimento das áreas do governo, com conhecimento também pessoal e com a confiança pessoal. Serão pessoas da confiança pessoal do Primeiro-Ministro. Ele não vai, Claro. tendo agora a maioria absoluta, podia-se dizer, vai relaxar. Já não tem que se preocupar se o Ministro é bom ou o Ministro é mau. Não é isso Eu agora. acho que ele não tem dado sinais disso. Sem dúvida. Pelo contrário. Pronto, e portanto eu acho que ele vai escolher pessoas da sua confiança, com capacidade de ação, com capacidade de execução e que sejam capazes de pôr em prática quer o Orçamento de Estado, quer também o que está previsto no PRR. Portanto, que já sejam conhecedores do que lá está escrito, daquilo que são as políticas que lá estão inscritas. E, portanto, eu acredito que nas suas equipas, mesmo agora, até durante a campanha se percebeu que há pessoas muito próximas e que eu acredito que vão ter um papel determinante. Do PS também, não só do PS, mas de fora do PS, pessoas também independentes, que não sejam só militantes do Partido Socialista, mas que serão chamadas a essa execução. Esperemos que sim, esperemos que tenham sucesso. Também não é só estarmos à espera do que o Governo pode fazer por nós, também nós temos que fazer a nossa parte. Exatamente. E, portanto, acho que se estivermos todos alinhados e fazermos todos, se calhar aqui, termos a expectativa, esperemos que sim, que não haja guerra, que não haja uma crise energética, que não haja de facto uma inflação galopante e que não haja um agravamento das taxas de juros que também colocam a situação nacional em grande aflição. Espero que isso não aconteça e que nós sejamos capazes de estar todos alinhados. Aqui, o que é que eu digo? Acho que é muito importante o Partido Socialista, e o discurso de ontem já transpareceu isso, assumir com humildade o mandato, assumir a responsabilidade que lhe foi conferida pelos portugueses e saber que, no fim, os portugueses vão avaliar se o PS foi ou não foi capaz de cumprir aquilo que ontem foi prometido pelo António Costa. Eu acho que vai ser capaz e eu acho que daqui a 4 anos nós temos que estar mais a convergir com a média da União Europeia, nos rendimentos, nos salários, no crescimento da economia, na diminuição do desemprego e na capacidade de gerar riqueza, mas principalmente um país que seja mais feliz, que seja um país onde as pessoas encontrem, onde se realizem, que olhem para o país e que gostem de cá viver e que gostem de se sentir cá e que gostem de sentir bem aqui e que consigamos trazer outros que eu costumo dizer, o país sozinho, se nada fizermos, há esse estudo em termos sociológicos e demográficos, em termos de geografia demográfica, que diz que em 2050 seremos menos 2 milhões de portugueses, se nada for feito. Isto por causa da taxa de natalidade e do envelhecimento. Portanto, eu acredito que nós também temos que ser um país atraente, atrativo, onde a felicidade é possível e onde outros povos sejam povos com a língua oficial portuguesa ou não. Do leste, da Ásia, de África, do resto da Europa, possam vir para cá, possam aqui residir e contribuir para que Portugal seja de facto um país de acolhimento, um país diverso, de diversidade, um país onde as pessoas se sintam bem e sejam o sítio onde queiram formar família, ter os seus filhos e prosperar. Sim, e temos visto isso nos últimos anos. Têm entrado muitos estrangeiros, nomeadamente brasileiros, com filhos. Aliás, é uma coisa engraçada. Pequenos. A taxa de natalidade nos imigrantes que residem em Portugal, nos novos imigrantes, é muito superior à taxa de natalidade dos casais jovens portugueses. Pois claro. E que é uma coisa engraçada, que quer dizer que, apesar de tudo, nós não somos assim tão maus quanto às vezes nós próprios nos pois pintamos. não, claro que não. E, portanto, sobretudo para um estrangeiro, ou para um brasileiro, nomeadamente. Não é? Dúvida. Chega aqui e acha que isto é um paraíso. Eu tenho E imensos amigos brasileiros, bem, claro que sim. Temos muita não sorte é? no nosso país. Eu acho que é um país de acolhimento, é um país de paz, de segurança, de sol, de boas condições, mas também um país em que as pessoas sabem estar umas com as outras, se respeitam
acolhem, gostam da diversidade, gostam de acolher, gostam de sentir que outros nos escolhem para também sermos a casa deles. E eu acho que isso é uma das coisas boas no nosso país, que encontramos muito pouco pelo mundo fora. Encontramos em alguns casos também paralelos, já tive a oportunidade também de encontrar noutros sítios, mas Portugal é diferente. Sim, mas pronto, e agora, claro que me lembro dos resultados do Chega e dos 12 deputados que elegeu. Estes resultados devem nos preocupar? Devem preocupar, em primeiro lugar, claro que devem preocupar o país, mas devem preocupar, em primeiro lugar, a direita. Porque o Chega, não sendo um partido de direita, é um partido de protesto, claramente de protesto, em que é o partido do apontar o dedo, mas não é o partido da solução. É o partido... e deixa-me dizer-te uma coisa, Verónica, há pouco não disse isto no resultado das eleições. Não foram só os partidos da esquerda que votaram no Partido Socialista com medo do PSD ganhar. Houve uma parte no discurso do António Costa, durante a campanha eleitoral, em que quando o António Costa diz: votem no PS porque nós seremos o único partido que não colocará o Chega como solução para o governo. Não falamos com todos, menos com o Chega. Enquanto que o Rui Rio, no PSD, disse que viabilizaria um governo do PS, o PS ganhasse com minoria, com maioria relativa, aliás, é melhor assim dito, mas que, se tivesse maioria de direita, faria acordos como fez nos Açores. E eu também acho que houve uma parte do eleitorado do centro político português que vota também PSD, que não gostou e disse: não, então não é para isto que eu quero dar o meu mandato ao PSD, e deu ao Costa. Ou seja, quando nós temos o Chega a cantar vitória na noite de ontem, a dizer que ganhou, é preciso relembrar que dos 230 deputados, há mais de 218, neste caso, que não são do Chega. Sim, claro. Ou seja, a grande maioria, neste caso, 93% dos portugueses, não quer o Chega. Há só 7 que querem. E se compararmos com os resultados do André Ventura nas presidenciais de há um ano atrás, ele perdeu votação. Sim. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, se há pouco eu referia que o Bloco de Esquerda perdeu 19 deputados para 5, muito provavelmente o Chega, ao estar mais exposto, ao não ser só o espetáculo de um homem só, do André Ventura, na Assembleia da República, são 12, e eu acho que os 12 se vão desentender uns entre os outros rapidamente, porque o André Ventura não vai dar espaço a ninguém para aparecer em vez dele. Ainda vamos ter 11 não inscritos. Provavelmente o que vamos ter é um Chega a desfazer-se ele próprio, por implosão, e daqui a 4 anos, se calhar, já nem temos nem Chega nem André Ventura na Assembleia da República. Porque se os portugueses perceberem que apontar o dedo é fácil, mas construir uma solução do governo, executar políticas, ter um orçamento de Estado que vá ao encontro das necessidades do país, é muito difícil. E, portanto, eu aí acho que os portugueses, cada vez mais, ao expor-se o Chega, à vista de todos, aliás, na campanha já diziam que ele estava sempre a dizer a mesma coisa. Era um disco riscado. Era um disco riscado. E a dada altura percebeu-se que o disco riscado era sempre o mesmo e não apresentava solução nenhuma para os próprios problemas que ele próprio identificava. Portanto, eu até acho que o Chega é um problema, não vamos desmistificar. Não podemos tapar o sol com a peneira dizer que não existe. Pôr paninhos quentes. Existe, mas é exatamente preciso pô-lo à tona, mostrar o que é que verdadeiramente eles são. E em relação a isso, por acaso, o Coutinho Figueiredo, no discurso ontem, referiu que, portanto, que era possível ganhar votos sem extremismo. Sem dúvida, sem extremismo, sem populismo. Eu acho que ele esteve bem. Sim, e sem a gritaria do André Ventura, porque o André Ventura parece que quando fala só sabe falar em decibéis muito lá em cima. Aliás, eu acho que tenho um problema no meu ouvido, porque a partir desse momento deixo de ouvir. Pronto, mas de facto é um bocado isto. Ele só sabe falar e eu acho que ele próprio não se consegue ouvir, por isso é que fala tão alto. Mas olhando para o discurso da Iniciativa Liberal, que também ganhou a expressão eleitoral, aí sim, atenção, que as eleições ontem tiveram, à partida, pelos dados que são conhecidos, mais 700 mil pessoas a votar, portanto a abstenção reduziu-se, e os jovens sentiram algum apelo pela mensagem da Iniciativa Liberal, pelas propostas alternativas da Iniciativa Liberal.
Porque a Iniciativa Liberal, diferentemente do Chega, apresenta propostas. Concordemos ou não concordemos com elas. Claro. Já o Chega só aponta o dedo, só aponta a falha, só aponta o problema. E muitas vezes, quando aponta a falha e o problema, nem sequer aponta bem porque não o conhece. E, portanto, diz coisas que não são, de facto, aquilo que está a acontecer. No entanto, eu acho que temos um Parlamento diferente pela frente. Vamos ter que perceber melhor as dinâmicas mas acredito que o António Costa, como é, e já mostrou, porque já nos mostrou, nós já o conhecemos, já há 6 anos que é o nosso Primeiro-Ministro, que vai ser capaz de lidar com esta nova realidade política na Assembleia da República, dando palco à Assembleia da República aquilo que tem que ser dado palco, mas também executando no Governo as políticas que foram, de certa forma, validadas nas eleições de ontem. E prometidas. Exato. Muito bem, Rui. Penso que fizemos aqui uma análise mais ou menos transversal do que aconteceu ontem nas eleições. Muito te agradeço Eu é que agradeço o convite tempo. Novamente. Muito obrigada e vamos então ter confiança neste novo governo. Sim. E que nos leva a bom porto. Muito obrigada pela vossa presença aí desse lado. Eu despeço-me, tenham uma boa semana e até à próxima.